Então não busca fora, busca em Jesus. Amém? E a palavra que Deus aqui tem colocado, irmão, para mim deixar para as pessoas que estão nos ouvindo aí, né, estão acompanhando a programação, Deus colocou este tema no meu coração para transmitir para as pessoas que estão nos ouvindo, que Deus, ele abre os olhos para o invisível, né? E como base, irmãos, eu quero fazer a leitura de uma palavra aqui, no livro de 2 Reis, capítulo de número 6 e versículo de número 17, que nos diz assim: E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos. Glórias a Deus. Peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, naquele momento em que o homem de Deus estava cercado naquela cidade, e o seu servo se apavora quando sai para fora e vê todo aquele exército cercando a casa onde Eliseu estava com o seu servo, ele se apavora porque não tem a mesma visão que Eliseu tinha, né, tendo a presença de Deus e tendo uma intimidade com Deus. Então tem momentos na nossa vida que nós não temos uma visão aberta para o mundo espiritual, porque nós estamos olhando, como nós comentávamos aqui, apenas com os olhos carnal, e os olhos carnal nos limitam a ver somente aquilo que é terreno, somente aquilo que você consegue ver, consegue se mover diante dos teus olhos. Mas Eliseu já tinha uma visão ampla e focado nas coisas espirituais, porque Deus havia ampliado a sua visão, porque levava uma vida de dedicação àquilo que edificava a sua vida, né? E naquele momento, aquele servo se apavora quando abre a porta e vê. E eu me coloco, irmãos, quantas vezes as pessoas têm se apavorado diante de situações na sua vida, né? Diante de um diagnóstico médico que você tem tantos dias de vida, ou que você é desenganado pelo homem, né, pela medicina, se deparam com aquela situação e ficam focados naquele problema, naquele diagnóstico, e acabam perdendo as esperanças de ter vitória ou de vencer a batalha. Assim se encontrava este servo de Eliseu. Quando se depara com aquele exército, ele se apavora e pensa: agora estamos perdidos. Agora acabou. Estamos cercados por este exército, um exército muito grande de homens, preparado para a batalha. Mas Eliseu não se preocupa. Eliseu fica tranquilo, porque eu entendo uma coisa: aquele que espera em Deus e tem a visão espiritual no Senhor, ele sabe que as coisas do mundo podem ser grandes diante dos teus olhos, mas se você olhar com os olhos espirituais, você vai ver e contemplar a grandeza do teu Deus. O que é o teu inimigo, o que é a enfermidade, o que é a situação difícil na tua vida, se você parar e olhar para o tamanho do teu Deus? Naquele momento, Eliseu fica tranquilo e diz: descansa o teu coração. E ele fala com Deus e diz: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. Por que Eliseu disse isso? Porque o homem, o servo, estava vendo somente com os olhos carnais. E no momento que ele olha com os olhos carnais, ele treme na base, porque ele vê o tamanho do seu inimigo, a quantidade de inimigos que cercavam eles, e ele se apavora. Porque é do ser humano se apavorar diante de situações extremas na sua vida carnal. Mas Eliseu já estava num patamar e num nível maior. E Eliseu então entende a dificuldade do moço de poder enxergar de que quem estava com eles era maior do que quem estava contra eles. E Eliseu então fala com Deus numa intimidade, numa ousadia, e ele diz: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Quantas vezes nós não estamos vendo a provisão de Deus,
Quantas vezes nós não estamos vendo o livramento de Deus? Quantas vezes nós não estamos vendo o mover da mão do Senhor em nosso favor e nós estamos tremendo na base porque o inimigo está nos afrontando, porque o inimigo está tentando nos destruir. Aleluia, nós ficamos focados no problema terreno, na situação terrena, mas a parte espiritual está perecendo. Aleluia, mas o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã, irmão, para levar uma palavra aos nossos ouvintes, que está neste livro abençoado de 2 Reis. E com este tema que Deus colocou no meu coração, Deus abre os olhos para o invisível. Deus está abrindo os olhos, ampliando a visão espiritual de vidas que estão apenas focadas no problema, na situação, assim como estava este servo. Mas nesta manhã nós pedimos a Deus que Deus venha abrir e ampliar a tua visão espiritual. Porque a visão carnal te limita a ver coisas grandes que Deus tem para a tua vida, a contemplar o livramento de Deus, a cura divina do Senhor para a tua carne. Mas se você nesta manhã passar a ver com os olhos espirituais que Deus está abrindo hoje, aí na tua casa, no teu lar, no ambiente de trabalho, onde você estiver, eu creio que você vai ver as expectativas da situação da tua vida ter uma mudança considerável. Naquele momento o Senhor abre a visão do moço, e quando ele olha, ele observa o cenário aonde estava tomado pelo seu inimigo, cercado por cavalos de fogo e carruagens de fogo. O exército de Deus estava em prontidão para combater o inimigo físico, carnal, mas também espiritual, porque a batalha maior é no mundo espiritual. Aí ele vai afetar o exterior, a carne. Mas primeiro temos que vencer a batalha espiritual para que se exponha e seja visível a carne de que Deus está no controle da situação. Quantas vezes pensamos que Deus perdeu o controle, que não tem mais jeito, que não tem mais solução, o desespero bate a porta, a dificuldade bate a porta, mas quando esperamos em Deus e quando ficamos focados no Senhor, vemos a provisão de Deus, vemos o trabalhar de Deus. Não entre em pânico diante do que você vê, porque quantas pessoas têm entrado em pânico diante do que estão vendo. E no verso 15 aqui deste livro vai dizer: ai meu Senhor, que faremos? O servo apavorado fala a Eliseu, tomado pelo medo, pelo pânico, pela quantidade de soldados que cercavam, se desespera. Assim é nos dias em que vivemos. Pessoas tomadas pelo pânico, pelo medo, pelo desespero, pelo diagnóstico ou por uma situação que esteja enfrentando, sentimental, amorosa, se desesperam, entram em depressão, são oprimidos pelo inimigo de sua alma, porque não estão vendo de que Deus é grande, de que Deus tem o controle e o poder para mudar o cenário de sua vida. Mas é por estar prostrado diante do problema é que estão perecendo. Enquanto o homem estava prostrado e limitado à sua visão carnal, ele estava temendo e tremendo na base. Mas quando o Senhor abre a sua visão espiritual e ele vê cavalos de fogo e carruagens de fogo, ele vê de que quem tinha que temer era o seu adversário. Então não se desespere. Não entre em pânico diante do que você está vendo, porque ainda há solução, ainda há cura, ainda há provisão, ainda há resposta de Deus, ainda haverá mudança no cenário que você está vendo hoje.
Não será mais o mesmo. Olhe bem o cenário que você está vivendo. Não será mais o mesmo, porque Deus vai abrir e ampliar a tua visão espiritual para viver algo grande da parte de Deus. A visão limitada produz desespero. Assim estava o servo de Eliseu, desesperado, porque tinha uma visão limitada. Mas o Senhor tem visão ampliada para abrir neste momento sobre a tua vida. Enquanto ele pergunta o que faremos, revela um coração dominado pelo medo. Dominado pelo medo, a incerteza, a dúvida, a incredulidade. Não tinha experiência com Deus, não tinha uma vida com Deus, como Eliseu tinha. Mas Eliseu viu a sua incapacidade e pede a Deus para abrir a sua visão. E nesta manhã queremos pedir a Deus para abrir a tua visão diante desta situação que você esteja atravessando aí no teu lar, no teu casamento, na tua vida sentimental. Deus vai abrir a tua visão e você verá o trabalhar de Deus. A realidade espiritual é maior que a natural. A realidade espiritual é maior do que a natural. Porque quando o moço vê com a visão espiritual, ele vê que o exército de Deus era maior. O poderio bélico de Deus era maior. Então ele descansa no Senhor, ele tranquiliza o seu coração, porque ele sabe de que Deus tinha todo o poder para, em questão de minutos, acabar com aquela batalha. Mas muitas vezes, para Deus finalizar o trabalhar do Senhor, nós precisamos ter a confiança, a convicção, a certeza plena no Senhor, para que Ele então mude o cenário. Quando ele descansa, ele dá a liberdade necessária para Deus ampliar a sua visão. E Deus tranquiliza o coração dele, porque a confiança dele estava voltada para Deus. Olha o que Deus me revela. Deus está tranquilizando corações que estão nos assistindo. Deus está tranquilizando porque a tua confiança, ao ouvir esta palavra, está se voltando para Deus. E Deus está trazendo tranquilidade aonde havia desespero, aonde havia medo. Deus está trazendo tranquilidade ao teu coração, assim como trouxe ao coração do servo de Eliseu. Porque nem tudo que você vê define o fim da história. Nem tudo que você está vendo vai definir o final da tua história. Porque quem define o final da tua história é você mesmo, confiando num Deus que tem o poder sobre os céus e a terra, se voltando inteiramente a este Deus que tem o controle de toda a situação. Amplie sua visão hoje para definir a tua história no teu amanhã. Não seja limitado às visões terrenas, coisas terrenas, porque tudo nesta terra passa, mas o agir, a promessa de Deus permanece na tua vida até que se cumpra o querer do Senhor. Então esta dor, este problema, esta situação não define que você é um derrotado, não define que você perdeu a batalha, aleluia, mas o que define é a tua perseverança, a tua intensidade naquilo que agrada ao Senhor. É isto que vai definir a mudança da tua história e do cenário da tua vida hoje. Quem olha só vê problemas, se desespera com um olhar limitado. Mas quem olha para Deus permanece firme. E quando eu olho para esta palavra, irmão, eu vejo Eliseu firme, confiante em Deus. Por quê? Já tinha inúmeras experiências com Deus. Já tinha uma tranquilidade, uma paz verdadeira em seu coração.
Ele estava focado em Deus, porque focado em Deus atrai provisão, atrai milagre, atrai mudança na nossa vida que nós não esperamos. Aleluia! E isso estava atraindo para Eliseu a certeza de vitória naquela batalha. Mas com a visão limitada e terrena, atrai desespero, sofrimento, angústia, tribulação, depressão e tantas outras coisas que te fazem ficar focado, prostrado e limitado. Mas o Senhor nos trouxe aqui neste programa para trazer uma verdade absoluta sobre a tua vida. Ele quer ampliar a tua visão espiritual hoje. Ele quer abrir a tua visão diante do cenário que você está vivendo hoje. Ele quer te levar a um novo patamar, a uma nova visão das coisas que estão acontecendo na tua vida. Porque quando acontece, existem muitos questionamentos na vida do homem, da mulher. Por que disso? Por que daquilo? Por que daquele outro? Entenda uma coisa, o nosso Deus trabalha com propósitos. Se Ele permitiu tudo isso acontecer na tua vida, por trás de tudo isso tem um propósito. Tem uma finalidade divina da parte de Deus sobre a tua vida. Então, aleluia, aprenda a perseverar na posição em que Deus te chamou, te levantou, porque não é aqui que vai terminar a tua história, não é aqui que vai acabar o teu chamado, não é aqui que o inimigo vai te vencer, mas é o começo de uma batalha de vitórias e de experiências com Deus nesta trajetória em que vivemos. Então entenda uma coisa. Deus me trouxe aqui nesta programação para trazer esta mensagem ao teu coração. Deus abre os olhos para o invisível. Você não vê Deus, mas você sente a sua presença, o seu mover, o seu trabalhar. Deus quer te levar a este novo patamar, a este novo nível de espiritualidade, aleluia, abrindo a tua visão espiritual. Quantas pessoas estão cegos espiritualmente? Quantas pessoas estão mortas espiritualmente por estarem focados somente em coisas terrenas, têm sido limitadas e têm sido mortas no mundo espirituais, têm sido vencidas, têm sido presas fáceis do inimigo. Muitas pessoas têm sido amarradas, aprisionadas, por estarem prostradas, por serem limitadas, por não se posicionarem, por não reagirem diante da situação. Porque quando estão focadas em Deus, quando a sua visão está no Senhor, elas ficam tranquilas e descansam, porque sabem que Deus está no controle. E Deus nos trouxe aqui para te dizer: você pode hoje estar vendo com a visão limitada, porque a tua visão só enxerga até onde você consegue alcançar, onde você consegue ver. Aquilo que se move, aquilo que, aleluia, está visível, você consegue enxergar. Mas tem coisas ocultas que você não consegue ver. Porque essas coisas ocultas é somente com os olhos espirituais para nós contemplarmos. Tem coisas ocultas no mundo espiritual que a batalha está travada, está intensa, mas você não está conseguindo ver, porque está focado, está limitado com o olhar carnal. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: Ele está ampliando a tua visão espiritual hoje, está tirando a venda espiritual hoje, e você verá um novo patamar, um novo nível, uma nova possibilidade de que Deus está agindo, de que Deus está pronto para entrar na batalha. Quando o moço vê, não se atrasa, mas chega na hora certa. Eliseu sabia que o exército de Deus já estava em prontidão, porque ele estava vendo. Mas o moço ainda não estava enxergando, estava vendo apenas o seu inimigo. O que eu entendo com isso, irmão? Quantas vezes nós estamos enxergando com os olhos carnais a dificuldade, a luta, o problema, a enfermidade, a necessidade e tantas outras coisas.
Mas aquele que tem uma visão ampliada, ele está enxergando na luta a vitória, na dificuldade a solução, porque ele está confiante em Deus, ele está esperando em Deus, né? Porque aquilo é um desafio para ele apenas. Aquilo é apenas uma etapa que ele tem que enfrentar e tem que passar, mas ele tem a plena convicção de que a vitória é certa. Porque com Deus é vencer e vencer. Nenhuma batalha é perdida. Quando acharam que iam vencer Eliseu já estava preparado, já estava pronto para o que ia acontecer. Então aquele que tem uma visão e vê com os olhos espirituais, ele vê o trabalhar de Deus de uma forma surpreendente. Porque Deus surpreende aqueles que não têm intimidade com Ele. Mas aquele que tem intimidade, ele sabe que a vitória é certa, ele sabe que a solução chega, ele sabe que a resposta vem, ele sabe que o sobrenatural acontece, porque ele sabe o tamanho do Deus que ele serve. Confia em Deus mesmo sem entender. É tão difícil esta palavra, né? Colocar na prática. Confiar em Deus sem entender o que vai acontecer, o que vai suceder ao decorrer de tudo que está acontecendo em nossa vida é difícil. Verso 16: não temas, porque mais são os que estão conosco. Eliseu tranquiliza o coração do seu servo com esta palavra. Não tema, não se desespera. Olha a palavra de Deus para ti nesta manhã. E Deus está dizendo: não tema a dificuldade, não tema a tua necessidade, não tema a afronta do teu inimigo, não tema a quantidade, o tamanho do teu inimigo. Tranquiliza o teu coração, confia apenas em Deus. Eliseu não se abalou porque conhecia Deus. E eu te pergunto, você conhece a Deus? Para conhecer a Deus a gente tem que ter intimidade. Para conhecer uma pessoa você tem que ter intimidade. Você tem que saber da vida da pessoa. Porque quando você tem um amigo carnal, você conta coisas para esse amigo. E o amigo conta coisas que somente de amigo para amigo é revelado. E assim é com Deus, irmãos. Deus revelava para Eliseu como amigo, mostrando o seu adversário, as estratégias do seu inimigo, os ataques, as investidas, e tudo isso era frustrado por Deus, porque Deus abria a visão e mostrava tudo a Eliseu. Eliseu não se abalou porque conhecia Deus. Ele não negou o problema, mas não foi dominado por ele. Eliseu não negou que o seu inimigo estava ali cercando ele, né? Eliseu não negou o problema, a situação, mas não foi dominado pelo medo, pelo desespero, porque a confiança dele estava em Deus. A fé declara antes de ver. Olha, a fé de Eliseu declarou antes de ver o seu inimigo de que a vitória era certa. Eliseu afirmou a vitória antes do servo enxergar. Isso é fé viva. Aleluia. A presença de Deus é tão grande nesta programação, irmãos. Deus nunca perde o controle da situação. Mesmo cercado, Eliseu estava protegido. Deus já estava trabalhando. Quando o inimigo pensou que havia cercado Eliseu, Deus já havia cercado o inimigo e estava com o inimigo em suas mãos. Entenda uma coisa, aleluia, antes de você achar que foi vencido, Deus já tem a vitória em suas mãos para te alcançar. Porque Deus tem o controle da situação da tua vida. Não se desespere, não teme, aleluia, não se atemorize diante das situações da tua vida. Apenas confia em Deus. Acreditar traz descanso. Acreditar em Deus vai trazer um descanso ao teu coração. Pare de tentar entender tudo e deixar Deus ser Deus na tua vida. Deixa Deus trabalhar de uma maneira tremenda que somente Ele sabe fazer, realizar. Confie mesmo quando não fizer sentido. Deus continua no controle.